e daqui a pouquinho a gente volta para falar sobre isso de novo. A gente vai seguir aqui em metrópolis.com, mas agora para falar sobre a segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que ontem fechou o placar de 2-0 para manter a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, o Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro, que teria representado o Banco Master nessas negociações com o BRB. Matéria da Manuela Alcântara, trazendo inclusive o porquê o julgamento parou, né? Começou ontem, ia ser encerrado na sexta-feira, mas tiveram algumas manobras no meio do caminho. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal tem esse placar de 2-0 para manter a prisão do ex-presidente do Banco de Brasília, Paulo Henrique Costa, e do advogado Daniel Monteiro, que teria representado o Banco Master nas negociações com o BRB. O relator do caso, o ministro André Mendonça, e o ministro Luiz Fux votaram pela manutenção do entendimento do dia 16 de abril, quando foi deflagrada a quarta fase da Operação Compliance Zero. Mendonça considerou que as medidas cautelares diversas de prisão seriam insuficientes diante do grau de articulação dos investigados, da complexidade do esquema e da continuidade dos atos de lavagem de dinheiro. O relator do caso ressaltou que a necessidade de uma preventiva, da prisão dos dois preventivamente, se mantém diante do grau de articulação dos investigados, da natureza empresarial e documental do esquema, da possibilidade de influência sobre outras pessoas, documentos e fluxos financeiros, bem como da permanência dos atos de lavagem. Assim, providências como comparecimento periódico, proibição de contato ou monitoração eletrônica mostram-se insuficientes para neutralizar os riscos concretos identificados, fecha aspas. Aí o ministro está justificando por que os dois precisam continuar presos. E as justificativas são muito parecidas com a que ele colocou para o Daniel Vorcaro, colocando que eram presos de alta periculosidade, de alta influência, que conversa com todo mundo, coloca todo mundo no bolso, mesmo que não tenha nem o dinheiro ali para fazer essas negociações, mas tem diversos vínculos empresariais, tem uma riqueza de documentação para conseguir fazer esses convencimentos. E mais, no caso do Paulo Henrique Costa e do Daniel Monteiro, o ministro André Mendonça diz que eles continuavam fazendo as lavagens de dinheiro. Eles continuavam fazendo o esquema criminoso que eles estão sendo investigados. Então isso tudo justificou o voto do ministro André Mendonça. Ele mesmo já tinha liberado as prisões e ele fez essa movimentação. Luiz Fux acompanhou o ministro relator, o André Mendonça. Aí o Paulo Henrique e o Daniel Monteiro, eles foram presos durante a quarta fase da Operação Compliance Zero. A decisão do Mendonça pelas preventivas atendeu a esse pedido da Polícia Federal com a manifestação favorável da Procuradoria-Geral da República. O caso envolve os crimes contra o Sistema Financeiro Nacional, como gestão fraudulenta ou temerária de instituição financeira, além de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O julgamento no plenário virtual começou na quarta-feira, vai até amanhã, até o dia 24, sexta-feira. Faltam votar os ministros Nunes Marques e Gilmar Mendes. Lembrando que, no meio desse caminho, o ministro Dias Toffoli se declarou suspeito, abandonou o julgamento, O ministro Dias Toffoli, que era o relator do caso, sempre bom da gente reforçar. Metrópolis faz uma apuração muito importante para o caso do Banco Master, que é de entender que o ministro Dias Toffoli era sócio do Resort Itaiaia, que foi vendido para o Fabiano Zettel. Foi vendido através de fundos e quem comprou parte desses fundos foi o Fabiano Zettel, que é o número 2 no esquema criminoso montado e liderado pelo Daniel Vorcaro. Ou seja, ele tinha, Dias Toffoli, uma ligação direta de negócios com o Banco Master, que era ele, o ministro, o relator do caso. O que é ser relator do caso no STF? É decidir se a Polícia Federal pode ou não fazer tais caminhos de investigação, se pode ir para as ruas fazer novas operações. Então, como um ministro que está envolvido diretamente, se envolveu diretamente com o caso, pode fazer essas decisões. Com insustentável a presença do Dias Toffoli na relatoria, ele deixa isso e também, depois de muita pressão, começa a abandonar essas votações. Não participou da votação da prisão do Daniel Vorcaro e agora se retirou também da votação da prisão do Paulo Henrique Costa e do Daniel Monteiro.
Então o placar está 2-0, agora faltam Nunes Marques e Gilmar Mendes. E lembrando também que na segunda turma, que estava completa, diferentemente da primeira turma, mas fica sem um ministro por causa do Dias Toffoli se retirando, tem também a presença de 2 ministros que foram colocados ali no relatório da CPI do crime organizado para serem indiciados pela atuação no caso do Banco Master. Além de Dias Toffoli e Gilmar Mendes, o ministro da primeira turma, Alexandre de Moraes, também foi colocado nesse relatório, que foi rejeitado, então os ministros não foram indiciados. Mas são os ministros que estão no foco aí principal do caso todo do Banco Master. Na segunda turma, tem 2 desses ministros, o Dias Toffoli e o Gilmar Mendes. Gilmar Mendes que ainda falta votar, Dias Toffoli que não participou da votação. A gente vai continuar acompanhando, né?